é Jango, é o João Goulart. Pra vice-presidente, nossa gente vai jangar. É Jango, é o João Goulart. Se vocês prestaram atenção no jingle de João Goulart, nas eleições de 1960, ele se candidatou à vice-presidência da República. Então, como ele se tornou presidente do Brasil? Bem, naquela época, por incrível que pareça, as eleições de presidente e vice-presidente eram separadas. Era como se hoje em dia, nas últimas eleições presidenciais, você votasse no Bolsonaro para presidente e no Geraldo Alckmin, o vice do Lula, para vice-presidente. Foi basicamente isso que aconteceu. Jânio Quadros, pelo partido PTN, vai ganhar a eleição presidencial com 48% dos votos. Já a eleição vice-presidencial vai ser ganhada por João Goulart, apelidado de Jango, do partido PTB, um partido de oposição ao PTN. Vocês já devem estar imaginando, essa ideia do presidente ter um vice de oposição só poderia dar muito errado, e realmente deu muito errado. Então, como é que João Goulart vai se tornar presidente do Brasil? Bem, no dia 25 de agosto de 1961, Jânio Quadros renunciou à presidência da República. E por que ele fez isso? Tudo indica, ele nunca falou isso abertamente, mas tudo indica, é um consenso historiográfico, que Jânio Quadros pretendia dar um autogolpe, ou seja, dar um golpe de Estado nele mesmo e governar o Brasil como um ditador. Por que ele pensava que renunciar faria com que ele conseguisse se tornar um ditador? Porque é, João Goulart, seu vice, era de esquerda e as Forças Armadas temiam que uma liderança de esquerda se tornasse presidente do país, porque poderia ocorrer uma aproximação do Brasil com o Bloco Socialista. Naquela época, na Guerra Fria, o mundo estava dividido entre capitalistas e socialistas. E as Forças Armadas estavam do lado dos capitalistas e queriam que o Brasil continuasse desse lado. Além disso, ele imaginava, por ter conseguido ganhar a eleição com muita popularidade, que o povo iria apoiá-lo também. Só que isso não vai acontecer. Nem as Forças Armadas e nem a população brasileira vai apoiar Jânio Quadros. Então ele vai renunciar e vai ficar longe do cargo da presidência da República. E aí, como as Forças Armadas não queriam que Jango assumisse o cargo de presidente de jeito nenhum, vai surgir a campanha da legalidade, liderada pelo governador do Rio Grande do Sul, Leonel Brizola, que, através de várias transmissões de rádio, clamou ao povo gaúcho que pegassem armas e fossem às ruas defender a posse de Jango. Essa campanha defendia a legalidade constitucional, que era de que o vice deveria assumir o cargo de presidente caso o presidente renunciasse ou ficasse incapaz de governar por qualquer motivo que fosse. Esse movimento ele vai se espalhar pelo resto do país. E diante dessa popularidade da campanha da legalidade, um acordo é feito para dar fim a essa crise presidencial. No dia 7 de setembro de 1961, João Goulart vai tomar posse, mas agora o país estava em um regime parlamentarista e com a figura de um primeiro-ministro, ou seja, as Forças Armadas, vendo que não conseguiriam nesse momento fazer um golpe devido à popularidade da campanha da legalidade, fizeram um acordo que João Goulart iria se tornar presidente, mas que agora haveria a figura de um primeiro-ministro. Bom, simplificando como um governo parlamentarista funciona, é só ter em mente que o presidente tem poderes limitados e que para governar ele precisa de maioria da Câmara. O governo de João Goulart vai ficar marcado pelas reformas de base. As reformas de base visavam fazer uma reforma agrária, urbana, tributária, administrativa, bancária e universitária no Brasil. A ideia aqui é a mesma quando você vai reformar uma casa. A casa já está pronta, ela já existe, mas você quer melhorar ela. A ideia de João Goulart era a mesma. E além disso, também essas reformas de base contemplavam o direito ao voto dos analfabetos, 60% da população adulta, ou seja, a maioria da população adulta no Brasil naquele período era analfabeta, não sabia nem ler nem escrever. Também visava controlar o capital estrangeiro e estatizar empresas importantes para o desenvolvimento do Brasil.
Estatização de empresas significa o quê? Que a administração das empresas vai ficar por parte do Estado, ou seja, o Estado vai cuidar de empresas privadas. Tais medidas iam totalmente contra os interesses dos Estados Unidos, que no auge da Guerra Fria buscavam manter o Brasil ao seu lado. Inclusive, nesse período, João Goulart vai até os Estados Unidos, Washington DC, que é a capital, e visitar John Kennedy. E em 1963, um ano seguinte após a visita de Jango aos Estados Unidos, vai haver um retorno ao presidencialismo, ou seja, o país que estava sob um regime parlamentarista vai voltar ao antigo regime, que é o regime utilizado até hoje pelo Brasil, que é o presidencialismo. E nesse ano de 1963, Jango desenvolveu o Plano Trienal, que inicialmente visava cortar os gastos públicos e controlar os aumentos salariais. E depois, quando a inflação caísse, o plano previa a aprovação das reformas de base. Só que o que vai acontecer? Jango vai ficar sem apoio tanto da esquerda quanto da direita e vai desistir da ideia. Leonel Brizola, por exemplo, um líder da esquerda responsável pela campanha da legalidade, que assegurou que Jango conseguisse assumir a posse da presidência, vai ficar contra essa ideia de João Goulart. Então, ele vai desistir porque vai ficar sem apoio. E esse ano de 1963 vai ficar marcado pela grande radicalização política no país. É algo muito presente nos dias de hoje no Brasil. A gente vê muito claramente a divisão entre esquerda, representada em sua grande maioria pelo petismo, e a divisão da direita, representada majoritariamente pelo bolsonarismo. É algo que reflete na política atual, e nessa época não era diferente, porque de um lado a esquerda vai pressionar o governo a aprovar a reforma agrária de qualquer maneira, seja na lei ou na marra, como se dizia na época. Já a direita vai atacar o governo por supostamente Jango tentar implantar o comunismo no país. Por que eles pensavam isso? Porque Jango defendia uma maior presença estatal na economia, além de ser ideologicamente ligado à esquerda. E como vocês já devem estar imaginando, toda essa radicalização política vai dificultar e muito o governo de Jango. E para tentar reverter isso, vai tentar conciliar o PTB e o PSD para aprovar a reforma agrária. Essa reforma era a principal defendida por João Goulart, porque ele acreditava que, quando realizada, permitiria ao Brasil se desenvolver plenamente. Traduzindo em outras palavras, ele acreditava que os camponeses teriam uma melhor renda, uma melhor qualidade de vida, consequentemente, teria mais dinheiro na economia e geraria mais empregos e indústrias no país como um todo. Só que ele não vai conseguir aprovar nada disso. E o principal motivo do porquê Jango não vai conseguir aprovar essa reforma agrária vai ser porque ele, assim como a esquerda, defendia que ela fosse feita de forma compulsória, ou seja, o governo deveria pegar as grandes propriedades de terras improdutivas e distribuir para a população camponesa sem pagar indenização aos seus proprietários. E obviamente isso desagradou e muito os proprietários de terra, assim como também as lideranças de direita, que acreditavam que, se fosse para fazer uma reforma agrária, deveria ao menos ter uma indenização para o proprietário. E outra coisa que contribuiu para essa radicalização política desse período foi que, em setembro de 1963, sargentos de esquerda tomaram Brasília por 12 horas e, em outubro, Carlos Lacerda, que era o principal líder de oposição ao governo de João Goulart, além de ofendê-lo, também incentivou a ação dos Estados Unidos contra o seu governo. Diante dessa crise política, Goulart tentou declarar estado de sítio, sem sucesso. Estado de sítio é quando o presidente pede ao Congresso Nacional que ele tenha poderes além do normal, ou seja, que ele esteja acima do judiciário e do legislativo, podendo inclusive prender qualquer cidadão sem ter uma acusação formal. Essa medida ela existe para casos situações extremas de crise política, só que ela também pode gerar muitas desavenças entre o próprio governo, já que as pessoas podem perder confiança no governo, e foi basicamente isso que aconteceu. Tanto a esquerda quanto a direita vai criticar Jango por tentar aprovar esse estado de sítio.
E diante dessa divisão política interna, João Goulart vai desistir de conciliar as forças de esquerda e direita no Brasil e vai passar a governar apenas com as forças de esquerda. Um marco disso foi no dia 13 de março de 1964, que João Goulart discursou na Estação Ferroviária Central do Brasil, localizada no Rio de Janeiro, defendendo as reformas de base e particularmente a reforma agrária. Essa mobilização contou com cerca de 200 mil pessoas. Após o comício da Central do Brasil, as forças de direita queriam derrubar Jango da presidência e no dia 19 de março de 1964, na cidade de São Paulo, foi realizada a Marcha da Família com Deus pela Liberdade, contando com 500 mil pessoas, ou seja, mais do que haviam no comício da Central do Brasil. E essa Marcha da Família com Deus pela Liberdade, além de criticar o governo de João Goulart, também criticava os comunistas e seus apoiadores. Desse modo, a gente consegue perceber que a sociedade, já nessa época, estava bastante dividida entre esquerda e direita. Às vezes, nós pensamos que essa divisão existente nos dias de hoje é uma coisa recente, mas não é. É algo, inclusive, muito interessante se notar como esse período diz muito sobre o que a gente vive hoje. E o que vai levar à ditadura civil-militar vai ser uma crise nas Forças Armadas no dia 25 de março de 1964, quando marinheiros e fuzileiros navais se revoltaram contra o ministro da Marinha, exigindo melhores condições de trabalho. Só que essa revolta não foi entendida pelo ministro da Marinha nem pelo ministro da Aeronáutica e do Exército como algo bem visto. E eles queriam que os revoltosos fossem punidos. Só que João Goulart vai anistiar todos os envolvidos nessa revolta. E para os líderes das Forças Armadas, o presidente estava quebrando a hierarquia e a disciplina do Exército. E aí eles se revoltaram até mesmo os que apoiavam o governo de João Goulart acharam isso um absurdo. E na manhã do dia 31 de março, o general Mourão Filho, liderando suas tropas, partiu de Juiz de Fora para o Rio de Janeiro. E com o apoio do governador de Minas Gerais e de outros estados, a imprensa, empresários, presidentes da Câmara e setores da classe média, planejava derrubar João Goulart. E talvez vocês estejam pensando por que João Goulart não tentou resistir e até passou pela cabeça dele resistir à tentativa de golpe. Só que a informação de que navios de guerra dos Estados Unidos, mais especificamente 3 navios de guerra dos Estados Unidos, estavam se dirigindo à costa brasileira, o fez mudar de ideia. A chamada Operação Brodesem, que buscava apoiar com armas e combustível o golpe militar. Diante dessa possibilidade de guerra civil e além dessa guerra civil interna entre forças de esquerda e direita, uma intervenção estadunidense, João Goulart decidiu deixar o cargo de presidente. No dia 1º de abril de 1964, a maioria dos comandos militares aderiram ao golpe e ficariam no poder por 21 anos. E aí a gente entra no período chamado de ditadura civil-militar, que trataremos nas nossas próximas aulas. Bom, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado e tenham entendido também. Caso vocês tenham alguma sugestão sobre o que eu posso melhorar ou se eu trago mais esse tipo de vídeo ou tento mudar o estilo de vídeo, enfim, qualquer sugestão é bem-vinda. Desde já eu também peço perdão pela qualidade do áudio e da imagem, mas vão ser coisas que vão melhorar no futuro. E é isso, muito obrigado por assistir.